Saudações em Cristo a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando nos estudos da Palavra de Deus. Neste trimestre, nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical a respeito da oração. E hoje nós queremos falar também a respeito da oração na perspectiva do salmista, dos Salmos de número 102, um salmos que foi escrito na época em que a Babilônia invadiu Jerusalém, derrubou os muros, derrubou o templo, destruiu o templo e, pelo que ele fala, havia apenas ruínas no templo e aquilo era muito pesaroso ao seu coração. Mas este salmista, tudo indica que ele passava também por outros sofrimentos. Ele nos dá a entender de que era uma pessoa de posição no meio da sociedade e agora estava experimentando, vivendo dias em que a sua posição já não era mais reconhecida. Provavelmente um dos líderes de Jerusalém, agora ele já vivia dias em que não havia nem mesmo povo a ser liderado. Não se trata do rei, mas se trata de um líder. Talvez até mesmo um sacerdote, alguém que estivesse no templo, mas que a sua posição já não era mais reconhecida. A sua vida já passava por momentos em que ele experimentava uma doença que lhe trazia febres intensas e por isso ele fala até mesmo em ardor nos seus ossos. Ele demonstra que havia muitas lágrimas nele, havia muitos motivos para derramar lágrimas, havia motivo para ele se sentir como que isolado, como que abandonado, como que uma coruja no deserto. E este salmista, então, ele apresenta um clamor a Deus em razão de tudo aquilo que ele estava sofrendo, todo o seu sofrimento. E é interessante que ele mostra, então, nos primeiros versículos que as circunstâncias podem mudar. Aquela que era uma cidade próspera já estava em ruína. Ele, que tinha uma posição elevada, já estava sentado no pó e na cinza, numa demonstração de humildade, de arrependimento. Tudo aquilo que ele pôde cultivar durante os anos em que ele viveu em Jerusalém, agora havia sido destruído. Os amigos que o rodeavam agora era substituído pelos inimigos que zombavam dele. E aquele homem, então, viveu dias de amargura, de intenso sofrimento, mostrando, então, que tudo havia mudado para ele, mas ele continuava confiando em Deus. E ele continuava confiando em Deus porque ele mostra que Deus é eterno. Deus estava sentado na sua glória. Deus poderia restaurar a sorte de Sião, que é outro nome dado a Jerusalém. Deus poderia restaurar aquela cidade e restaurar também a vida dele. E por isso, ele inicia os Salmos dizendo assim: Ó Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o rosto quando estou angustiado. Inclina os ouvidos para mim quando eu clamar. Ouve-me depressa, pois meus dias desaparecem como fumaça e os meus ossos ardem como brasas. Meu coração está ferido e seco como a erva, por isso até me esqueço de comer. De tanto gemer, meus ossos se apegam à pele. Sou como um pelicano no deserto, como uma coruja das ruínas. Não durmo e fico como um passarinho solitário no telhado. Meus inimigos me afrontam todo dia. Os que estão furiosos comigo me amaldiçoam. Tenho me alimentado de cinzas e misturado minha bebida com lágrimas. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantastes e me lançastes para longe de ti,
mas meus dias são como a sombra que declina, e vou murchando como a erva. Mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é tempo de compadeceres dela. Sim, o tempo determinado já chegou. Porque teus servos amam até suas pedras e se compadecem por causa da sua ruína. As nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar Sião e se manifestar em glória, atendendo à oração do desamparado e não desprezando a sua súplica. Escreva-se isso para a geração futura, para que um povo que será criado louve o Senhor, pois olhou do alto do seu santuário. O Senhor olhou dos céus para a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se congregarem os povos e os reinos para prestar cultos ao Senhor, Ele abateu minha força no caminho, abreviou meus dias. Eu clamo, meu Deus, tu, cujos anos se estendem em todas as gerações, não me leves na metade da minha vida. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como uma vestimenta, tu os mudarás como roupa, e assim ficarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Os filhos dos servos habitarão seguros, e a sua descendência ficará firmada diante de ti. Este salmo, então, em que apresenta esse lamento do salmista, em que ele mostra todo o seu sofrimento durante aquele período em que Jerusalém fora destruído e aguardava o cumprimento dos dias que Jeremias havia anunciado, que seriam 70 anos. E esse salmista diz agora: Senhor, já chegou o tempo, já chegou o momento em que o Senhor prometeu que haveria restaurar Sião, que haveria de restaurar, reedificar Jerusalém. Olha agora para o teu povo, olha para o clamor dos nossos corações, olha para as nossas fraquezas, as nossas aflições e restaura-nos, Senhor. É o que aquele salmista estava dizendo. É todo o clamor que ele apresentava a Deus, agora pedindo que Deus pudesse se compadecer deles, pudesse ter misericórdia daquele povo. E ele conta agora com a bondade de Deus. Ele reconhece que tudo que ele estava sofrendo era em razão da quebra de aliança. O povo que havia recebido a aliança do Senhor, dizendo que se eles se lembrassem de Deus, andassem nos caminhos de Deus, buscassem ao Deus de Israel, Deus haveria de abençoar aquela terra. Seria uma terra próspera, seria uma terra que jamais haveria fome, seria uma terra que teria sempre abundância e uma terra que haveria paz. Porém, o povo não cumpriu a aliança, não andou nos caminhos do Senhor. E aquele homem agora reconhecia que eles haviam sido injustos, quebrando a aliança. Mas Deus era o Deus da justiça, era o Deus, o Deus que não muda, é o Deus que permitiu o povo ser disciplinado, mas determinou o tempo em que haveria de restaurar Israel. E porque Deus é o Deus que não muda, ele colocava toda a sua confiança de que Deus traria bênçãos sobre eles. E por isso ele clama: Senhor, chegou o tempo. Ouve o nosso clamor, ouve
as nossas orações, inclina os teus ouvidos quando eu clamar, venha depressa socorrer. E aquele salmista que não sabemos exatamente quem é, mas que deixou registrado pela inspiração do Espírito Santo, tanto na inspiração das palavras, como na preservação deste texto para que se chegasse até nós. Ele olha para Deus e vê que Deus está entronizado. No versículo 12, ele nos fala sobre isso. Deus está entronizado para sempre. O nome do Senhor será lembrado eternamente, exatamente porque é o Deus fiel, o Deus que cumpre a aliança, o Deus que não muda o seu caráter, ainda que as circunstâncias todas estivessem sendo mudadas, ainda que eles estivessem passando por disciplina em razão da infidelidade a Deus. Mas Deus anunciou também o perdão. Deus anunciou que haveria benevolência para eles, que haveria restauração. E ele aguarda ansiosamente esse momento da restauração. E por isso ele diz, olha, nós vamos escrever para as gerações futuras toda a bondade do Senhor. Nós vamos escrever para as gerações futuras que o Senhor da glória, ele se manifestou para ouvir a oração do desamparado e que ele não despreza a súplica daqueles que se voltam para Deus. Ele não considera como sendo sem motivos, que não considera como sendo de menor valor a súplica daquele que apresenta com toda fé, com toda reverência a Deus, apresenta tudo aquilo que ele está sentindo, todos os seus sentimentos, ele não despreza, ele não ri dos sentimentos, mas ele se compadece, mas ele toma o necessitado nas suas mãos, ele olha para ele ouve e ele então os abençoa. E o salmista diz então, olha, nós vamos escrever isto para que as gerações futuras possam saber. E nós somos estes da geração futura, nós somos estes que estamos então nos beneficiando dos relatos deste salmista, para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós possamos ter a confiança de que nós podemos nos voltar para este Deus e da mesma forma clamar para que Ele possa ouvir as nossas súplicas, para que Ele possa ver o nosso sofrimento, para que Ele possa se compadecer de nós. E Ele se compadece daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que depositam a sua confiança, a sua esperança neste Deus bondoso, neste Deus misericordioso. E o salmista continua dizendo que, olha, lá no versículo 23, este mesmo Deus, ele pode ter abatido a minha força no caminho, pode ter abreviado até mesmo os meus dias, mas eu clamo, e este meu Deus que me ouve, que se estende de geração em geração, ele clama então para que ele não o leve na metade da sua vida. E desde a antiguidade, Deus fundou a terra, desde a antiguidade Deus criou os céus, obras das mãos deste Deus. A terra, o universo, vai perecer, tudo isto vai envelhecer, mas o nosso Deus permanece para sempre. Ele permanece o mesmo, os anos dele não têm fim. Por isso, ele continua então confiante, ainda que ele seja levado
desta terra, ainda que os seus dias sejam abreviados, ele continua confiante de que o nosso Deus é eterno, que nele todas as coisas passarão, mas ele não passará. Por isso, ele diz que os filhos de Deus haverão de habitar seguros. Os filhos de Deus, a sua descendência, ficará firmada diante de ti. Numa menção profética a respeito dos filhos de Deus que haverão de estar na presença dele, onde ele habitará e os abençoará eternamente. Esses salmos, ele foi citado pelo autor de Hebreus, lá no capítulo 1, nos versículos 10 a 12, fazendo menção aqui dos versículos 25 a 26, desde a antiguidade fundaste a terra, os céus são obras da tua mão, eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como uma vestimenta, tu os mudarás como roupa e assim ficarão. E ele nos faz, então, esta menção de que nós podemos confiar no poder de Deus, que nós podemos continuar buscando, olhando para Deus, olhando para a fidelidade deste nosso Deus, da bondade presente no seu coração, da sua integridade e da sua condição de permanência, imutabilidade. Ele não muda. O nosso Deus, que é Deus de amor, misericórdia, graça, ele não pode mudar para ser um Deus insensível, um Deus em que haja maldade no seu coração, um Deus que haja desprezo pelo homem. Ele não pode se transformar nisto, exatamente porque ele não muda. O seu caráter não condiz com estas coisas. O seu caráter, o caráter de justiça, o caráter de amor, o caráter de bondade, de graça e misericórdia. E ele nos chama a todos para lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Que nós possamos, a cada dia, nos colocar na presença de Deus, buscando sempre a sua direção, o seu conforto e colocando todas as nossas ansiedades na presença de Deus em oração. Que Deus nos abençoe.